Comunidade Educacional das Trevas. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Trata-se de um trabalho importantíssimo para entendermos melhor a crise por que passa a educação no Brasil. A influência de espíritos inferiores nesta área é flagrante, mas a obra destaca também a pleiade de espíritos iluminados que estão se preparando para reencarnar a fim de resgatar o sistema educacional brasileiro em novos valores. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Bom livro! Capítulo 1. Uma missão de educação. 776. O Estado e a lei natural são a mesma coisa. Não, o Estado natural é o Estado primitivo. A civilização é incompatível com o Estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O Estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana, e o homem se melhora na medida em que melhor compreenda e melhor pratique essa lei. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 8, Lei do Progresso, Item I, Estado Natural. Alberto veio nos visitar na Casa Espírita Caminheiros de Jesus. Estava muito feliz, pois retornava às atividades de educador no Lar Escola Maria de Nazaré. Bom dia, meus amigos. Tive um dia de folga de meus afazeres e logo me decidi por matar as saudades de vocês. Ficamos muito felizes pela lembrança, e confesso já estar sentindo falta de nossas conversas, respondeu Inek. Tenho um convite a lhes fazer, visitar nosso lar escola. Recebemos alguns pequenos amigos que têm muito a nos oferecer sobre aprendizado moral, obtido por meio de experiências vivenciadas nas últimas encarnações. Acredito ser de valia para o trabalho que realizam, principalmente nesse projeto que iniciam. Além do mais, um desses jovens é antigo conhecido dos amigos. Seu nome é Rafael, e está ansioso por reencontrá-los, anunciou Alberto. Rafael? Então nosso pequeno amigo já se prepara para o trabalho. Que felicidade em saber do fato. Terei o maior prazer em comparecer a esse compromisso. Mas, então, o amigo Alberto já está a par de nossos estudos sobre a educação? Perguntei eu. Marta está trabalhando conosco há algum tempo, e outro dia encontrei-a em nossa biblioteca, animada em busca de informações sobre o passado de nossa educação terrena. Ela, então, me colocou a par desse maravilhoso trabalho, e eu, como educador desde a última encarnação, com certeza interessei-me pelo assunto. Foi quando me lembrei desse encontro que deverá acontecer durante o período da tarde, hoje, no centro de lazer do Lar Escola. Acredito que o encontro nos beneficiará, tornou Alberto fazendo pequena pausa. Quero solicitar aos amigos que me incluam no grupo novamente, isso se for possível. E como burocrata de novo. Será sempre bem-vindo entre nós, Inek respondeu com um sorriso. Após a visita de nosso caro amigo, e de termos aceitado o amável convite, reunimo-nos para traçar prioridades em nosso novo projeto. Visitaremos algumas escolas na crosta. Marta nos sugeriu que observássemos escolas públicas e particulares, e aproveitaremos para auxiliar um professor de nome Silas. Ele passa por conflitos familiares e emocionais graves, que estão interferindo em seu magnânimo trabalho. Após esse período de preparação, nos familiarizando com a área da educação, deveremos acompanhar alguns irmãos que se veem atropelados por problemas variados, também relacionados à educação dos sentimentos, esclareceu Inek. Recebi as seguintes informações sobre Silas: é um professor dedicado aos alunos e à causa da prevenção às drogas nas escolas. Nos últimos meses, descobriu que seu filho Paulo tornou-se usuário ativo e também tem se dedicado ao tráfico para financiar o vício,
Por esse motivo, nosso amigo entrou em grave crise depressiva, originada do sentimento de culpa e incapacidade de auxiliar o próprio filho, expliquei. E ele, apesar de tantos conhecimentos a respeito do assunto, não percebeu o que acontecia ao filho? Perguntou Maurício, demonstrando espanto. O rapaz não deu sinais de desequilíbrio. Não houve mudanças de comportamento que pudessem alertar o pai sobre a gravidade do que ocorria. Silas estava tão envolvido no trabalho e na luta pela erradicação da droga na comunidade escolar, que nunca pensou que, dentro da própria casa, o vício seria acolhido. De fato, acreditava que os filhos estivessem a salvo, pois sempre comentava sobre seu trabalho e esclarecia a todos a periculosidade do envolvimento com as drogas, comentei, procurando elucidar Maurício sobre a situação que Silas vivenciava. E a esposa de Silas, como reagiu ao fato? Indagou Maurício. Adelaide desencarnou durante o parto de Paulo, e o menino cresceu com sensação de culpa, julgando-se responsável pela partida da mãe, sentimentos que foram alimentados, principalmente, pelos irmãos mais velhos, que, durante as inevitáveis discussões, acusavam-no do desencarne de Adelaide. O socorro que a família receberá será graças à intercessão de Adelaide, espírito de bondade admirável, e também de sua filha, Manuela, formoso espírito encarnado que se tornou o anjo protetor da família. Dessa maneira, foi deliberado o auxílio necessário ao socorro de seus tutelados, informei aos amigos. Então, iremos à crosta planetária e visitaremos a casa de Silas e de sua família. Após tomarmos essa providência, observaremos a escola em que nosso assistido trabalha, falou Inek. Pelo que nos informou, a saúde de Silas está abalada, ele está trabalhando ou se encontra em licença de trabalho. Perguntei. Silas deverá retornar ao trabalho ainda esta semana, e isso tem lhe provocado fortes sensações de pânico. Deveremos interferir antes que a crise se agrave, tornando-se uma síndrome, sugeriu Inek. Maurício propôs. Poderemos solicitar a Inácio que inclua Silas no programa de atendimento. Bem pensado, meu amigo. Inclusive, Inácio deve se encontrar em nosso posto de atendimento a trabalho, aguardemos que se desocupe e, então, o consultaremos, repliquei animado. Enquanto tomam essa providência, continuou Inek, vou contatar Alberto. Precisamos de algumas informações sobre os professores da escola pública que iremos visitar. Em seguida, me reunirei a vocês, disse Inek. Após nos aconselharmos com Inácio, que aceitou prontamente o novo paciente, o amigo passou a nos esclarecer sobre a síndrome do pânico. Essa síndrome, também chamada de transtorno do pânico, é uma enfermidade que apresenta surtos de medo e desespero. O paciente tem a impressão de que morrerá de um ataque cardíaco naquele instante, pois o coração dispara, ele sente falta de ar e apresenta sudorese abundante. O paciente que apresenta a síndrome do pânico sofre durante as crises, e muito mais durante os intervalos entre uma e outra, porque não sabe quando os sintomas vão se manifestar. O intervalo pode ser de horas, dias ou até mesmo meses, o que gera bastante insegurança, ocasionando comprometimento na qualidade de vida do paciente. O tratamento médico terreno prevê a administração de medicamentos, psicoterapias e algumas mudanças de hábitos. No plano espiritual sabemos que a causa de toda disfunção orgânica ou emocional está dentro de nós mesmos, portanto, para curarmos uma doença, seja ela qual for, com o exercício do autoconhecimento, aliado à autorreforma, podemos erradicar o mal que nos consome. Após esses esclarecimentos iniciais, dirigimo-nos ao planeta, abençoada morada de todos nós, felizes com o novo trabalho que iríamos iniciar. Introspectivo, passei a rememorar o período infantil vivido em minha última encarnação. Fazia parte de uma família amorosa, os pequenos eram tratados com respeito e muito carinho, e recebiam especial atenção na educação. Tive o privilégio de estudar no Liceu Piracicabano sob a orientação de Miss Marta, espírito dedicado a nós, os necessitados de firme e amoroso direcionamento, o que resultou, não só em relação a mim como a outros, em indivíduos conscientes de seu papel dentro da sociedade brasileira. Lembro-me de minhas peraltices, e percebo que não havia maldade nem malícia nelas,
eram apenas estripulias de quem estava descobrindo um mundo de possibilidades. O bom humor rondava nossas atitudes, e, marotos, arquitetávamos nossas artes. Quando descobertos, éramos advertidos com sabedoria, bom senso e respeito, e, principalmente, levados a refletir sobre nossas atitudes e também a viver as consequências decorrentes com tolerância e responsabilidade. Não havia traumas maiores, mas ensinamentos morais por meio da reflexão de nossos atos, muitas vezes irrefletidos, uma vez que a juventude nos roubava o bom senso e, afoitos, atirávamo-nos às aventuras prazerosas do momento. Porém, descobertos e confrontados, abaixávamos a cabeça com aparente humildade, no excelente e necessário exercício da verdadeira humildade, e nossos companheiros adultos nos direcionavam com a ajuda de sábios e, na época, entediantes discursos que nos cobravam um comportamento mais sério, algo que, na ocasião, não conseguíamos entender, embora já ensaiássemos certo respeito. Assim se passou minha juventude, e percebo que nada foi mais útil a esse humilde aprendiz do que os limites impostos pelos adultos de minha época. Entristeço-me ao ver jovens em tenra idade confrontando com desrespeito e insolência seus pais, mestres e tantos outros irmãos que procuram, de alguma forma, limitar essa arrogância, até natural em nós, estreantes das leis morais. Percebo que o progresso material, como prioridade máxima da humanidade, acabou por mudar de maneira desequilibrada os objetivos educacionais no planeta, o amor, o respeito e a humildade, ensinados em conjunto com as informações para o intelecto, foram substituídos por compensação pelas facilidades e exageros materiais. Vejo em diversas ocasiões a compra de atitudes ao se corrigir uma criança, negocia-se o bom comportamento trocando-o por objetos de desejo, que, logo após a posse, são jogados em um canto e relegados ao esquecimento, e uma nova necessidade nasce de imediato. Atos falhos que antes eram esclarecidos e a respeito dos quais se faziam exigências, compromissos comportamentais novos, que terminavam por modificar atitudes, hoje são vistos como traumáticos ou abusivos, e a troca impensada e injusta, para o educando, camufla as verdadeiras intenções que, se analisadas, refletem a preguiça e a má vontade, e o mais grave, segundo a limitada compreensão desse espírito ainda ignorante, é o desejo disfarçado que anseia por se livrar de responsabilidades. A educação, assunto tão sério e importante, perdeu a característica de educar um indivíduo para a vida, e viver é, antes de mais nada, respeitar o mundo em que caminhamos. O descaso e a insatisfação graçam à solta e em desenfreada velocidade. A sociedade se perde em inúteis discussões sobre maneiras de educar e não consegue entender nem mesmo o processo ético de se educar pelo exemplo. O que vemos são cegos conduzindo cegos, e o processo tedioso do descaso e da dor moral aniquila uma sociedade já adoentada por vícios morais, que projetam graves deformações intelectuais nos indivíduos, algo que vai se refletindo no todo. O educador perdeu a essência missionária, e o conceito profissional de apenas ser uma maneira de ganhar seu sustento propaga ao redor a frustração, que apenas alimenta a estagnação intelectual e moral, que só serve à permanência de comunidades incapazes de agir e reagir, a fim de modificar a direção da própria vida e, assim, caminhar para a verdadeira evolução. Sabemos que somente o indivíduo educado terá a verdadeira noção de seus direitos pessoais. Se assim for, teremos uma sociedade consciente de seus direitos ativos, que enfim mudará o direcionamento moral do planeta. Todas essas considerações feitas, devemos esclarecer que também encontramos irmãos abnegados e com salutares propósitos de transformação, pessoal e social, onde a mente já possui direcionamento ético, no exercício adorável da moralidade. Serão esses missionários do amor, em busca da verdadeira justiça social, que farão parte das égides de espíritos construtores da nova era. Devemos lembrar que os espíritos superiores, questionados por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, sobre o exercício missionário, esclarecem que nossas ocupações comuns são pequenas missões que nos servem de base educacional ao espírito, porém, se desempenhadas a contento, com boa vontade e perseverança, poderão se transformar em verdadeiros tesouros sociais.
Dessa maneira, atrairemos os espíritos superiores, que buscam instrumentos moralizadores para agir em benefício de todo o planeta. Nesse momento reflexivo, olhei para meus companheiros de trabalho e percebi que, assim como eu, eles estavam ali, quietos, pensando na importância do trabalho a ser realizado. Então, assumi comigo mesmo o compromisso de fazer o melhor naquele momento abençoado, pois sinto, hoje, que sou mais e mais responsável por tudo que ando vivendo e aprendendo. Levantei os olhos aos céus e, com a mente voltada ao Criador, convidei todos a uma oração de agradecimento pela oportunidade que tínhamos pela frente. Deus, Pai de amor e oportunidades, queremos agradecer o dia de hoje, que se veste de admirável energia de trabalho, descortinando à nossa frente período abençoado de aprendizado cristão. Que possamos ter a clareza de auxiliar sem julgar, pois sabemos que a humildade de reconhecer nossas limitações também se estende ao próximo, muitas vezes em nossa retaguarda. Por isso mesmo é magnífica a responsabilidade de partilhar o pouco que conseguimos entender. Estamos a caminho, meu Pai, e pedimos humildemente a sua bênção. Capítulo 2. A rotina do Lar Escola Maria de Nazaré. 777. No estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que consideram esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item, Estado Natural. Dirigimo-nos ao Lar Escola Maria de Nazaré, que servia de abrigo a tantos espíritos desencarnados na idade infantil ou juvenil, e que, após o devido acolhimento, eram encaminhados a essa abençoada comunidade para necessário aprendizado em benefício de sua evolução moral e intelectual. Recepcionados pela amiga Marta e pelo amigo Alberto, convidaram-nos a uma rápida excursão pelas dependências do edifício que abriga a escola. Aqui é o local onde moram nossos alunos. São dormitórios conjuntos, cada unidade é composta de um quarto que acolhe 3 estudantes e uma pequena sala comunitária destinada à confraternização e ao estudo. O prédio dos alojamentos comporta 2.000 unidades, portanto nossa população estudantil é composta de 6.000 alunos, explicou Marta. À frente, temos os alojamentos separados, para aqueles que ainda estão em fase de familiarização com a nova morada e se encontram em certo desajuste com o novo caminho a seguir. Cada unidade conta com um monitor, que é o responsável pelo bem-estar do novato. Após o período de reajuste, são encaminhados ao alojamento principal. Esse monitor ao qual se refere recebe treinamento específico para desempenhar suas funções. Perguntei. Como tudo na casa do pai é determinado conforme as necessidades do filho, temos um treinamento específico para esses monitores, com noções morais elevadas e também treinamento psicológico, e vários são voluntários que acolhem antigos companheiros de jornada, com o propósito de auxiliá-los nesse novo momento a ser vivido, elucidou Alberto. Agora, disse Marta, adentraremos as salas de recreação. Nelas se encontram os painéis de projeção, semelhantes aos dos cinemas terrenos. A programação é diária e todos a recebem semanalmente nas caixas de mensagem. Toda a exibição é composta de obras destinadas à educação. Caixas de mensagem? Questionei curioso. Similares aos computadores terrenos, porém de tamanho diminuto, cada um dos alunos possui o seu, explicou Alberto. Seriam filmes a serem exibidos? Perguntou Maurício. Sim, em estilo documentário ou romanceado, tornou Marta. E essas películas são produzidas aqui mesmo, no plano espiritual? Indaguei. Algumas sim, outras são réplicas de belíssimas obras produzidas no plano físico. Hoje mesmo está programada a projeção de filme muito conhecido no planeta, Amor Além da Vida, que retrata com bastante propriedade o valor inestimável do amor, da perseverança e da fé em si mesmo, falou Marta. Teríamos tempo de assistir a essa sessão cinematográfica. Sugeri.
No plano dos espíritos ainda não tive a oportunidade de experienciar esse lazer. Nossa pequena reunião deverá finalizar perto das 19 horas, portanto, teremos algum tempo de descanso e, às 20 horas, poderemos ocupar um lugar na assistência, disse-me Marta. Continuamos nossa excursão pelo lar Escola Maria de Nazaré e, feliz, percebi o carinho com que tudo era tratado naquela comunidade. Encantei-me com as salas de aulas, projetadas para que todos pudessem aproveitar ao máximo o aprendizado oferecido. Cada aluno recebe um computador, pessoal e portátil, que lhe servirá enquanto permanecer na escola, e cada sala de aula possui 30 poltronas equipadas com um teclado acoplado a seus braços, que se liga ao computador da sala de aula. Então, em caso de qualquer dúvida, o estudante poderá registrá-la e, ao final de cada exposição, o professor responderá às perguntas propostas, ocasião em que todos participarão por intermédio de uma saudável discussão, explicou Marta. E Alberto completou. Cada sala é independente da outra, e cada uma destinada a um assunto. O aluno circula entre essas salas obedecendo a uma programação de estudos previamente escolhida por ele e aconselhada por monitores de acordo com as suas necessidades. No final de cada semana, esclareceu Marta, os alunos de cada sala discutem entre si um assunto cujo estudo gostariam de aprofundar ou mesmo uma curiosidade que desejariam ter esclarecida. O professor da sala terá uma semana para pesquisar e preparar o estudo. Os sábados são destinados a esse tema livre. O tema livre obedece a uma ordem ou não? Perguntei. Ordem nenhuma, caso contrário, o tema não seria livre. Temos observado que a maioria opta por assuntos ligados à vida na matéria. Na semana passada, das 300 salas de estudo, 243 solicitaram esclarecimentos sobre a violência no planeta, sob vários títulos diferentes, mas a essência do assunto era essa. Percebemos certa ansiedade com a constatação de que precisarão voltar em uma nova encarnação, contou Marta. É hábito da escola mantê-los a par do que se passa no mundo material? Questionou Maurício. Com certeza, eles precisam observar o que não está bem, para poder, através de estudos e grupos que se reúnem para discutir ideias, auxiliar no reequilíbrio social e buscar alternativas que, com certeza, poderão ser usadas em planejamentos encarnatórios. Não devemos esquecer que o espírito bem preparado para vivenciar novas experiências terá maiores oportunidades de vencer suas limitações, respondeu Alberto. Curioso, Inek perguntou. E como se procede a essa familiarização com os problemas do planeta? Temos, aos domingos, uma reunião no auditório maior em formato circular, local onde reunimos todos os alunos e observamos numa tela grande, também em formato circular, fatos ocorridos durante a semana. Projetamos os sucessos e os tristes momentos vivenciados no planeta, e, na semana seguinte, os alunos discutirão os acontecimentos vistos. Para aqueles já preparados, programamos algumas excursões na crosta, sempre orientadas por monitores, esclareceu Marta. A educação do espírito pressupõe o conhecimento de todos os fatos vividos pela humanidade, em um saudável encadeamento de experiências, que visem principalmente ao posicionamento consciente e caridoso de cada um. Por meio da crítica saudável, podemos discutir ideias que aclararam nosso entendimento a respeito de nossos próprios atos. E o espírito, que passa a observar e opinar sobre o caminho que a humanidade anda traçando para si mesma, também poderá modificar com firmeza de propósito esse estado caótico que hoje vivemos, opinou Inek. Trata-se do exercício consciente da inteligência, completou Maurício. Isso mesmo, Maurício, concordou Inek. Assim, o espírito passa a utilizar a inteligência de maneira consciente, agindo com equilíbrio dentro do próprio meio social, dessa maneira contribuindo para a evolução moral da comunidade social. Fez uma pequena pausa reflexiva e continuou, caso contrário, estará estagnado em falsos conceitos de evolução, preso à infância desregrada da própria consciência. Como encontramos em O Livro dos Espíritos, é a felicidade dos brutos. O espírito pode ser feliz ainda que ignorante, e não ter a ambição de modificar seu estado natural,
insistindo em não avançar no conhecimento intelectual adequado à ética moral, refleti. Se assim persiste, esclareceu Marta, passa a adoecer moralmente, pois a sociedade evolui independentemente daqueles que persistem em permanecer na retaguarda. Chegará o momento em que será obrigado a repensar suas atitudes, uma vez que se tornará um estranho entre os outros. E a Terra passa por um saudável processo evolutivo, comentei, quando será cobrada de todos a responsabilidade pelos próprios atos. O espírito, não mais ignorante, não poderá atribuir uma causa externa às próprias dores. Eis a função da doutrina dos espíritos, auxiliar-nos a entender a necessidade de crescermos moralmente, primeiro obedecendo à ética social, que nos treina para a descoberta da responsabilidade moral por tudo que emanamos, pois nossos pensamentos são a origem de nosso estado natural. A consciência desse fato nos faz sábios na utilização do bem maior que nos ofereceu nosso Pai, o princípio inteligente, que nos distingue dos outros animais, o controle sobre nossos instintos primários e, decorrente disso, o livre-arbítrio, falou Maurício. O amigo Alberto está muito calado, comentou Inek. Aprendo a escutar e refletir, me propus a esse exercício excelente e ando descobrindo que de boca fechada consigo escutar melhor, tornou Alberto, de bom humor. Todos rimos com gosto do comentário sábio de nosso companheiro amoroso. Em seguida, Marta nos convidou a caminhar em direção a nosso compromisso. Capítulo 3. Uma nova escola. 778. O homem pode retrogradar para o estado natural. Não, o homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item I, Estado Natural. Adentramos uma sala ampla de paredes construídas por substância semelhante ao cristal. No lado externo, exuberantes pomar e jardim, ambos em flores, que exalavam um inebriante e suave perfume que encantava nosso olfato. Percebi, entre a extensa vegetação, uma planta de pequeno porte que servia de forro ao chão. Estava repleta de pequenas e multicoloridas flores que encantavam a visão. Borboletas e pássaros de portes diferentes davam o toque final à fantástica paisagem. Marta aproximou-se de uma parede onde gracioso quadro adornava o ambiente e, com delicadeza, pressionou a pétala de uma bela flor. Imediatamente o ambiente foi envolvido por harmonioso canto de pássaros. Encabulado, encarei-a, e ela, sorrindo, respondeu: Ora, meu aluno amado, se na Terra já possuímos algumas facilidades eletrônicas, não se esqueça de que os projetos partem daqui. E o canto é natural, são os pequenos amigos de nosso jardim, que toda tarde nos brindam com esse coro mavioso. Ah, nossos conferencistas acabam de chegar. Voltei-me para a entrada do pequeno salão e logo avistei Rafael. Com um sorriso me aproximei dele, que, amoroso, recebeu-me com um abraço fraterno, no qual pude identificar gratidão e saudades. Vinícius, quantas saudades! Quando a senhora Marta nos disse com quem iríamos contar, senti forte emoção tomar meu coração. Lembrei-me de todo o carinho com que fui tratado por vocês e senti até certa ansiedade por esse momento, confessou com lágrimas nos olhos, logo se voltando para Inek e Maurício, e também abraçando-os com carinhoso desvelo. Também estávamos emocionados. Lembrávamos da luta de nosso amigo Rafael para vencer as más inclinações que ainda faziam parte de suas características pessoais. Recordei-me de seus últimos meses entre os encarnados e da persistência em praticar o Evangelho de Jesus, do esforço hercúleo para vencer a depressão e passar momentos dolorosos alimentando esperança e fé. Lembrei-me do exemplo de retidão e coragem que ofertou aos mais próximos, isso depois de haver se perdido no mundo das viciações e ter conseguido vencer a si mesmo. Olhei-o com admiração e orei ao Pai por permitir que eu, espírito tão ignorante, presenciasse e partilhasse experiências admiráveis com meus irmãos. Rafael se voltou para mim e observou, ainda com lágrimas nos olhos. Agradeço a Deus por ter luz em meu caminho.
Nada do que vivo hoje seria realidade sem a intercessão bondosa de vocês, e graças a ela também entendo que sou o maior responsável por isso, porque aceitei o auxílio recebido e reconheci a fragilidade do momento que vivia. Assim, tenho me tornado mais forte e procuro partilhar o pouco que aprendi. Mas vamos nos sentar. Quero que conheçam meus amigos. Estudamos e trabalhamos juntos em um bom projeto. Sentamo-nos em um semicírculo, interrompido por uma tela, que ficou sob o comando mental de Rafael. Rafael passou a apresentar os membros do grupo, que era composto, ao todo, de 6 jovens aparentando em média 18 anos. 2 jovens de aspecto suave e olhar doce nos foram apresentadas como irmãs gêmeas da última encarnação, Kelly e Carla, desencarnadas em um acidente automobilístico provocado por um jovem em fuga da polícia, em terrível desequilíbrio devido ao uso de drogas, uma jovem muito sorridente de nome Vera, que soubemos haver desencarnado por um aneurisma, Roberto e Leandro, ambos desencarnados em um evento violento na escola onde estudavam, e nosso amigo Rafael, cuja história contamos no trabalho intitulado Obsessão e Perdão. Ao comando mental de Rafael, a tela à nossa frente passou a exibir imagens do planeta, mostrando um lugar selvagem, habitat de grandes predadores. A mata exuberante domina a terra, as águas muito límpidas exibem animais em franca evolução. Ora o espaço é invadido por densas nuvens, que desabam em forma de grandes tempestades, propiciando transformações sutis, ora o céu límpido exibe o astro-rei que aquece também, contribuindo na evolução natural. De repente, um rastro de luz corta o céu e estrondoso impacto transforma o dia em noite, e a vida caminha mais um passo na sua inexorável trilha evolutiva. Da destruição a natureza tira o alimento e novamente tudo se transforma. A criatura se levanta ainda débil, fragilizada no esforço supremo da sobrevivência, e passa a caminhar à frente. Ergue o corpo e começa a pensar em maneiras diferentes de transformar o ambiente em que vive em busca de conforto. O céu, encoberto por densas nuvens, traz o medo ao Homo sapiens, um raio corta o firmamento e incendeia a floresta sob os olhos inquiridores de criaturas curiosas, que descobrem que podem imitar a natureza. As criaturas começam a se reunir em grandes bandos. Descobrem que, se quiserem sobreviver, deverão se unir em um propósito único. As comunidades se formam e, para que haja organização social, é necessário também que alguém assuma a liderança, delineia-se, assim, o instante em que espíritos ignorantes da bondade passam a ambicionar o comando do grupo. As lutas sangrentas têm início, e também o princípio inteligente, direcionado de acordo com o que elegemos para nossa psicosfera. A tela passa a exibir diversos agrupamentos, alguns homogêneos, que se desenvolvem com unicidade de propósitos, sem traumas maiores ou dores sangrentas, outros em lutas acirradas, nas quais impera a incompreensão das responsabilidades morais. As sociedades evoluem e as guerras proliferam, espíritos maldosos formam grandes falanges, encarnados e desencarnados sobrevivem na Terra de acordo com a lei de ação e reação. Em triste momento de escolhas, iniciam-se as guerras santas. Emocionados, vemos o madeiro sanguinolento ser levantado em bandeiras cruéis. A dor assola a alma dos homens e alimenta as falanges do mal. Fogueiras são símbolos de justiça, enquanto almas boas e puras são queimadas em equivocados sacrifícios cristãos. O progresso material assume proporções assombrosas, e a alma impura rasteja no lodo fétido da ignorância. Ó, humanidade, acorde para a nova era. É chegada a hora da redenção. Nossa história moral necessita de novos trabalhadores, aqueles que, empenhados na salvação, olhem para dentro de si mesmos e se levantem em busca da paz. A grande tela agora nos apresenta a humanidade sedentária deitada ou sentada diante das telas televisivas que divulgam a iniquidade e a dor. Jovens são apresentados seminus para despertar a libido doente. Os valores inversos são alimentados por meio de histórias de conteúdo dúbio, e, quando percebemos, estamos torcendo pelo bandido para que atinja seu intento. Tudo é muito sutil, a maioria não percebe que está sendo arrastada para um mar de contravenções, que já critica e não mais aceita como certo.
A falta de respeito se vê a cada passo, homens que sonham com traições, mulheres que não medem esforços para conseguir realizar seus desejos, jovens perdidos dos bons valores e a desgraça abraçando as mentes, produzindo energias tóxicas que envolvem os menos avisados. O foco vai se afastando e podemos ver a confraternização entre os dois mundos. O planeta visto de longe está envolto em densas nuvens energéticas. Então, a tela se apaga e, quando volta, tudo se transformou. Vemos o futuro radioso de todos aqueles que, firmes em seus propósitos, não cederam à tentação do imediatismo. A paz e união entre os espíritos, encarnados e desencarnados. Aliviados, respiramos fundo, e grossas lágrimas rolam por meu rosto. A tela se apaga e luzes suaves nos iluminam. Olhamos uns para os outros e, emocionados, permitimos o choro sentido, sem vergonha, pois é a manifestação ainda física de nossos bons sentimentos. Decidimos começar essa nossa conversa apresentando um resumo rápido do que consideramos pertinente ao que iremos expor. O objetivo da reunião é apresentar um projeto reencarnacionista de nosso grupo. Dessa maneira, se os senhores estiverem de acordo com a proposta, solicitaremos auxílio de espíritos mais esclarecidos para que possam nos auxiliar na execução desse plano, explicou Rafael, dirigindo-se a um grupo de mestres presentes, convidados pelo grupo de estudantes a fim de avaliar o projeto que haviam desenvolvido. Nesse instante, Rafael volta à poltrona, e Kelly se levanta, tomando o lugar de expositora. Agora a tela sob o comando mental da menina passa a mostrar acidentes naturais decorrentes do uso irresponsável dos recursos do planeta. Vulcões em erupção, deslizamento de placas tectônicas que provocam terremotos e maremotos, chuvas ácidas, enchentes avassaladoras e outros desastres vão passando pela tela, enquanto Kelly procede às explicações. Após muitas pesquisas e estudos direcionados à preservação do planeta, concluímos que o maior perigo, aquele que resultará na extinção do ser inteligente sobre o orbe, é a ignorância das leis naturais que regem a vida sobre a Terra. A educação global que desperta as consciências civil, pessoal e comunitária está soterrada sob as necessidades do sucesso material. Nossa proposta é construir uma escola renovada, que terá como objetivo e direcionamento principal o despertar de consciências. Vamos trabalhar e aplicar ética e moral a todos os conhecimentos transmitidos, discorreremos sob a consciente aplicação do intelecto, sob as leis universais da harmonia e do respeito. Cada assunto abordado deverá ser direcionado à aplicação prática, e não apenas ministrado como matéria necessária à aquisição de notas para se atingir o necessário e finalizar o ano letivo com sucesso. Os assuntos serão direcionados à aplicação ética como um todo. A tela passa a exibir exemplos práticos do discurso teóricos, salas de aulas semelhantes às que vimos durante o dia, mestres ativos e conscientes direcionando a exposição das matérias necessárias ao direcionamento profissional escolhido. Ao final da apresentação, todos os integrantes do grupo haviam contribuído. Por fim, Marta levantou-se de sua poltrona e ocupou o lugar de expositora. Agradeço a boa vontade dos senhores, falou dirigindo-se ao grupo de mestres, e continuou, agradeço a presença dos amigos e esperamos ter contribuído de alguma maneira para sua próxima missão. Coloco-me à disposição desses jovens maravilhosos e aceito o convite que me fizeram para participar da tarefa, finalizou com emoção na voz suave. O grupo de jovens a rodeou com algazarra própria da juventude e, alegres, envolveram-na em amoroso abraço de gratidão. Aproximei-me de Marta e perguntei com certo ressentimento, vai nos abandonar, Miss Marta? Pedro, ainda não aprendeu a dividir. Questionou-me ela sorridente, com certeza rememorando o caso que teve início em disputa por um brinquedo no momento de recreação no Liceu Piracicabano, a propósito do qual eu insistia em ter direito exclusivo de uso. Desculpe, ainda preciso pensar antes de falar, mas serei sincero. Senti certa nostalgia quando nos disse haver assumido compromisso com o grupo, pois deduzi que irá reencarnar com eles, confessei meio envergonhado. Para mim, que iniciei o estudo direcionado, a educação servirá como excelente treino de toda a teoria adquirida. Quem sabe não poderá me auxiliar desse plano.
Indagou Marta. Ainda não me sinto preparado para trabalho de tal vulto. Tornei eu, cabisbaixo. Ora, deixe de lado o pensamento imediatista. Ainda teremos um bom tempo de preparação. Persevere e se esforce. Para o espírito persistente e de boa vontade, nada é impossível, asseverou Marta. Será que conseguirei? Perguntei, já mais animado. Pedro, você já está no bom caminho. Agora é só continuar com afinco. Não se esqueça de que o espírito não retrograda, disse-me sorrindo. Confesso estar animado e quase acreditando nessa possibilidade. Mas, poderia esclarecer-me uma curiosidade? Falei, dirigindo-me a Marta. Fique à vontade. Se for de meu conhecimento, terei prazer em responder, replicou ela com amabilidade. Percebi que alguns comandos que encontramos no lar escola ainda necessitam da interferência da matéria, como os teclados posicionados nos braços das poltronas, nas salas de aula, e o botão que você pressionou para ligar o som. Mas, quando os jovens utilizaram as telas para demonstração, elas estavam sob o comando mental deles. Minha dúvida é sobre a necessidade desses comandos manuais. Você não deve se esquecer de que esses jovens se preparam para futuras incursões no planeta como espíritos encarnados, explicou-me Marta, e por lá ainda deverão utilizar os métodos manuais, pois a ação direta do pensamento é um tanto utópica, e não seria saudável que perdessem totalmente a familiarização com esses instrumentos. Então é devido à necessidade como espíritos encarnados. Inquiri. Enquanto a matéria se sobrepuser à ação direta do pensamento, sim, porém, à medida que o espírito evolui e se manifesta de maneira mais sutil, essas necessidades se tornam obsoletas. Maurício se aproximou de nós e avisou que deveríamos nos dirigir à sala de projeção, pois o horário marcado para o início da exibição da película estava próximo. Para lá nos dirigimos, e confesso ter sido excelente ocasião de recreação. Percebi maravilhado como a visão do desencarnado aprofunda-se com o conhecimento readquirido após a passagem. Tudo era mais intenso e a emoção, mais genuína, percebia entre as imagens que desfilavam frente a meus olhos a grandeza da mensagem passada através da trama idílica. O filme falava desde o primeiro instante no abençoado exercício do reencontro expiatório e probatório, exercício excelente a todos nós no caminho da perfeição. Emocionei-me profundamente com o amor descrito de maneira tão dócil e suave, e, em determinados momentos, detentor de uma força redentora. Quando a tela se apagou, suspirei encantado e ao mesmo tempo entristecido por ter terminado. Um companheiro da assistência levantou-se da confortável poltrona e disse em voz alta e carregada de emoção: "Estou com mais vontade de trabalhar, afinal, o amor não é apenas utopia, é maviosa surpresa da fatalidade divina." Olhou-nos a todos com carinho e afastou-se com reverência e respeito ao momento que todos experimentávamos. Despedimo-nos e voltamos à Casa Espírita Caminheiros de Jesus, eu, pessoalmente, introspectivo e avaliando as últimas experiências vividas, além de maravilhado com tantas e tantas surpresas no mundo de Deus. Capítulo 4. O lar de Silas. 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira, é então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir, pelo contato social. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item I, Marcha do Progresso. Assim que chegamos à Casa Espírita Caminheiros de Jesus, reunimo-nos em agradável sala de reunião do prédio espiritual, com a intenção de traçarmos nossos objetivos. Inek iniciou a reunião contando sobre o que haviam conseguido de informações sobre Silas. Eu e Alberto conseguimos informações valiosas para o sucesso de nosso novo trabalho de socorro. Silas, desde a infância, desenvolveu um projeto ligado à educação e principalmente ao esclarecimento ético na conduta profissional. Cercou-se de conhecimento, boa vontade e disposição para enfrentar as dificuldades que porventura surgissem em seu caminho. Falhou ao acreditar que a família estava imune às viciações comportamentais e materiais.
Acreditava, sem questionamentos, que os filhos, sempre muito bem informados sobre os malefícios das substâncias químicas, estivessem imunes ao vício, e, ao descobrir que Paulo andava em companhia de indivíduos que faziam uso de drogas, chamou-o para uma conversa franca. Nesse dia, Paulo conseguiu convencê-lo de que apenas fazia parte do grupo, que seu objetivo era auxiliar os amigos. De modo bastante cínico, questionou Silas sobre o comportamento que assumiria se descobrisse que amigos queridos da infância andavam se perdendo no caminho da vida. Nesse dia, continuou Alberto, Silas, apesar de não totalmente convencido, sentiu certo orgulho pela postura do filho, e inconscientemente preferiu não levar adiante suas suspeitas. Há aproximadamente 6 meses não pôde mais fechar os olhos, visto que o rapaz definhava dia a dia, já apresentando sinais de demência pelo uso excessivo de cocaína e crack. Nesse momento, sensível baixa vibratória o fez presa fácil do submundo espiritual. Antigo obsessor ligado à família conseguiu sintonizar-se em sua psicosfera, propiciando o estado mórbido-depressivo, que vem se agravando ao longo dos dias sofridos em tristes panoramas de autopiedade e destruição. Silas, ainda vivendo no mundo dos espíritos, nos momentos que antecederam sua reencarnação, solicitou trabalhar ativamente no campo da educação como resgate a antigos débitos, originados na ambição e no doentio aspecto sexual, contou Inek. Enquanto os amigos nos informavam sobre fatos ocorridos com Silas, estava eu aqui reflexionando sobre os momentos que a humanidade vive. Desde o primeiro trabalho que realizei com os amigos, a utilização de substâncias tóxicas tem sido uma constante. Percebo uma ânsia muito grave em resolver tormentos por meio da falsa sensação de prazer, por isso temo pelo destino da humanidade se não houver uma conscientização da necessidade de erradicar esse mal social. Assistimos à disseminação do uso de alucinógenos, cada vez mais popularizados, comentei com preocupação a transparecer em meu semblante. Até há pouco tempo os adultos temiam que os menores se ligassem a esse triste mundo trevoso. Hoje percebemos uma aceitação muda e cega, encarada em diversas circunstâncias como algo normal, apenas uma fase que o jovem vive. A humanidade, replicou Inek, em seu caminho evolutivo, vivencia momentos de desequilíbrio em busca de respostas para suas dores. Infelizmente ainda somos espíritos ignorantes, precisamos sofrer para descobrir a felicidade. O amigo Vinícius não deve esquecer que nós mesmos ainda evoluímos pela dor, embora estejamos caminhando. Em muitas de nossas lembranças, reconhecemos desequilíbrios graves que nos levaram aos profundos abismos de nossa consciência, e acordar é tão doloroso quanto delinquir. Esse exercício obedecerá à qualidade de nosso entendimento, nem mais, nem menos. Sempre seremos auxiliados a encontrar novas respostas, mas o grau de aproveitamento somente nós decidiremos. Entendo o sentimento de Vinícius. Vivenciei há pouco tempo esse conflito, entre aquilo que já sabia em teoria e a prática do conhecimento. Em minha prepotência inicial, considerei-me apto e preparado para vencer a provação, porém, preso ao vaso físico e cercado pelas tentações do mundo, vacilei em minha crença e caí desabaladamente no abismo das viciações, provocando em meu caminho sofrimento e desequilíbrio. E o momento da conscientização, de fato, foi doloroso, mas também pleno de felicidade, pois me vi retornando à casa do Pai. Porém, o rumo que a humanidade traça para si anda me assustando, uma vez que as catástrofes assolam o planeta e percebemos, por meio da observação lógica de todos os fatos, que haverá sofrimentos e destruição. Sei também que nada está errado, que é apenas a lei de ação e reação que rege a vida, mas ainda assim percebo em meus sentimentos medo e insegurança em relação ao futuro, falou Maurício. Observo essa juventude que habita o orbe e vejo sua insatisfação com a vida, mas também percebo uma inércia doentia que lhes rouba a esperança e a disposição para mudar. Então pergunto a mim mesmo, o que fazer para auxiliar a modificar esse estado mórbido de ser? Considerou Alberto com expressão reflexiva. O mestre leonino, Allan Kardec, disse Inek, enfatizou, em maravilhoso trabalho sobre o orbe, que somente a educação modificará esse estado ignorante do planeta.
A esperança já existe, através do trabalho de espíritos abnegados que estão reencarnando no planeta, ainda em número reduzido ao necessário, embora possamos identificá-los por lá. São os reconstrutores da nova e velha moral de Deus. Olhei para Inek, e este, sorrindo, apenas fez sutil reverência em minha direção. Emocionado, percebi que mais uma vez ele havia me auxiliado quando estive encarnado trabalhando em prol da educação, apesar da minha fé ainda tão reticente naquele momento. Devolvi o sorriso e perguntei animado: vamos ao orbe visitar Silas. Dirigimo-nos à casa de Silas. Logo na entrada encontramos espíritos bulhões que, escarrapachados em grupos pelos cantos, nem perceberam a nossa presença e continuaram as conversas sarcásticas e de mau gosto. Adentramos um quarto mobiliado com esmero e bom gosto. A um canto, um bonito vaso de flores do campo enfeitava o ambiente. Manuela, a filha mais velha de Silas e Adelaide, tomou para si a tarefa de organizar a casa. É um espírito de bom coração, trata a família com muito respeito e carinho, cuidando de cada detalhe dessa morada. Apesar de já ser casada, passa por aqui no final do dia, quando sai do trabalho. Olha tudo e deixa novas ordens para a senhora que limpa e cozinha para a família. As flores são iniciativa de Manuela e, em cada aposento, ela dá um toque de carinho e atenção. No quarto de Paulo, organizou um painel fotográfico de toda a família. Pressente no irmão grande carência afetiva, e percebe o ressentimento dele em relação aos outros irmãos, que se revoltaram com a partida abrupta de Adelaide, explicou Inek. Pelas informações, Alberto prosseguiu, Adelaide foi internada em trabalho de parto, com problemas graves de coração, os quais não foram detectados pelo médico. Saiu de casa prometendo aos filhos infantes retornar em breve. Quando perceberam que a mãe não voltaria e Paulo chegou nos braços de Silas, que, desconsolado, chorava copiosamente, os irmãos se ressentiram contra o intruso que os privava da atenção e da convivência com a mãe tão amada. São 4 irmãos, Manuela, a mais velha, depois vieram os gêmeos Pedro e Paola, e o caçula, Paulo. Podemos observar nesse pequeno grupo familiar, continuou Inek em suas reflexões, a diversidade de características de personalidade, exemplo inquestionável de que cada um de nós progride moralmente segundo a própria capacidade de entendimento das leis morais. Precisamos apenas exercitar a caridade e dividir o que já possuímos de melhor. Passemos a observar o nosso campo de trabalho e a exercitar a benevolência em benefício dos mais necessitados. Silas estava deitado em sua cama, os olhos fechados, e percebemos que lágrimas escorriam por sua face magra e pálida. Aproximamo-nos com suavidade de seu campo vibratório e passamos a auscultar seus pensamentos. Ai, meu Deus, que tristeza eu sinto! Sempre me dediquei a ajudar esses jovens delinquentes e não percebi que tinham abrigado dentro de minha própria casa. Que injustiça divina é essa? Ao invés de ser premiado pelo meu esforço, fui punido. Não me resta mais nada a fazer nesse mundo. E continuava a repetir para si próprio palavras de desânimo e descrédito em si mesmo. Percebemos triste figura em doentio estado mental presa ao professor em desequilíbrio, então Inek nos sugeriu que observássemos a estreita simbiose entre os dois espíritos. Os pensamentos que havíamos auscultado e que pareciam ser originados pela mente de Silas não passavam de simples repetição do teor vibratório do parasita. Nesse instante, sentimos a aproximação de entidade embrutecida que emitia densa carga energética à sua volta. O espírito adentrou o aposento verbalizando xingamentos e, furioso, atirou-se sobre a triste dupla. Silas pareceu perceber a densa descarga energética da qual fora vítima, e cobriu a cabeça com pesada coberta de lã. Seu corpo estremecia, parecia acometido de alta febre corporal. O suor abundante, a boca seca, os pensamentos em desalinho provocados por pavor intenso arremessaram-no em grave crise de pânico. O verdugo infeliz, satisfeito com o resultado de seu trabalho, aproximou-se mais da dupla apavorada e, com um chicote em riste, passou a açoitá-los. Os corpos se contorciam na mesma sintonia vibratória, como se sentissem a dor de cada chibatada.
Por fim, Silas, mostrando intensa exaustão, perdeu a consciência. Seu perispírito desdobrou-se e ele se viu à mercê do carrasco impaciente. Inek nos convidou à oração bendita. O triste irmão, preso a seus torpes sentimentos, deteve a ação torturante e, desconfiado, observou o aposento como à procura da origem de seu mal-estar. Receoso, afastou-se rapidamente da casa, não sem antes dirigir horríveis ameaças a seu escravo mental. Aproveitamos a oportunidade e conduzimos Silas à casa espírita Caminheiros de Jesus. Capítulo 5. A Comunidade Educacional das Trevas. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual. E a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. 780-A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. 780-B. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele a não ser passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item I, Marcha do Progresso. Ao chegarmos à casa de socorro, Inácio já se encontrava à nossa espera e nos instruiu sobre novas providências. Boa noite, amigos. Peço que acomodem Silas na sala de atendimento, e depois solicito que visitem uma comunidade de espíritos malévolos que abriga um grupo destinado à obsessão de encarnados comprometidos na área da educação. Um de nossos trabalhadores, Daniel, vai acompanhá-los, ele já está familiarizado com essa área de trabalho. Você falou sobre um grupo especializado em obsedar espíritos dedicados à educação no planeta. Perguntou Maurício, mostrando certo espanto. Exatamente. Esse grupo tem por objetivo dificultar, ou mesmo anular, o trabalho junto às comunidades jovens, dessa maneira facilitando o fracasso de encarnações expiatórias e probatórias, visto que, durante o período infantil e da juventude, o espírito tem mais possibilidades de aprender e modificar suas atitudes, adquirindo fortalecimento moral para vencer viciações, respondeu Inácio. E é na juventude, refleti, seguindo a linha de pensamento do amigo, que também começam a aflorar as características mais marcantes de nossa personalidade. Nesse período também afloram sentimentos de insegurança e muitas vezes de revolta pelas dificuldades materiais e emocionais que passamos a identificar, e nem sempre vivenciamos com equilíbrio essas primeiras experiências com a aproximação da maturidade. E um período bastante influenciável, concordou Inácio, e, dependendo das fragilidades que o espírito traz consigo, também de fácil manipulação. Os espíritos mais ignorantes aproveitam para intentar contra a liberdade de ação de muitos e passam ao assédio ferrenho em busca de mais um escravo dos sentidos e dos prazeres imediatos. Percebemos em vários trabalhos de que participamos que, muitas vezes, obsessores dos familiares, quando rechaçados, buscam influenciar os mais jovens para atingir os que se encontram mais fortalecidos, observou Maurício. Devemos nos lembrar que em muitas circunstâncias a família pode abrigar um obsessor que está ligado a todos os membros da família, esclareceu Inek, e, pelo pouco que pude observar do caso de Silas, o irmão que o acompanha parece ter como objetivo a destruição de todos os membros desse grupo. Você é bastante observador, constatou Inácio, e Silas, em sua ansiedade de salvar a comunidade escolar, ofereceu material suficiente para o infeliz que o assedia. Contando com a vaidade de nosso amigo Silas, que considerava estar a salvo de qualquer contrariedade nesse aspecto, acreditando ser merecedor de livrar-se de sofrimentos maiores em benefício de sua causa, o assediador o envolvia em pensamentos que reforçavam esses sentimentos. Observem o quadro luminoso. Uma pequena tela passou a exibir imagens de Silas e de seu companheiro.
Estou ficando preocupado com Paulo e com os gêmeos. Eles vivem discutindo, se ofendendo, e o ambiente lá de casa fica bastante tumultuado com essas brigas. Paulo anda arredio, bastante irritado. Será que está com problemas? Cheguei a pensar até em drogas. Considerava Silas. Não se preocupe, tornava com mansuetude o algoz da razão, você educou bem seus filhos. E Deus não vai permitir que nada de ruim aconteça. Você é muito importante para os outros jovens. Deus cuida de seus filhos e você cuida daqueles cujos pais não se importam. Não, não pode ser. Deus não permitirá uma farsa dessas em minha vida. Sou importante para a minha causa, e Ele me poupará desses sofrimentos, repetia Silas mentalmente, aceitando as ideias que eram plantadas de modo sutil pelo pretenso adversário. Isso mesmo, tire essas ideias da cabeça e volte para as suas pesquisas. Você é um cientista, um homem de Deus na Terra. Você é forte em sua luta e a humanidade o honrará por sua determinação, continuava o infeliz. Um dia serei reconhecido pelo meu trabalho, não vou mais ser tratado como um chato. Esse povo tem inveja da minha disposição e da minha inteligência. Consigo enxergar além, e eles desconhecem a grandiosidade de meu coração. Sacrifico tudo em prol de uma causa justa. É isso mesmo, o infeliz alimentava a vaidade de Silas. É inveja o que sentem de você. Você é inteligente, tem uma família perfeita. Eles não precisam de você. Preocupe-se com sua causa. A pequena tela se apagou e Inek comentou. Infelizmente, a humanidade ainda está muito presa a sentimentos mesquinhos alimentados por orgulho e vaidade. Se soubéssemos como acabamos por alimentar a dor, mudaríamos nossa postura e o teor de nossos sentimentos e pensamentos. A cena que acabamos de observar é a prova incontestável da lei de afinidades morais. O perseguidor somente consegue a atenção do perseguido porque este oferece abrigo em sua mente. Há um texto no livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, item 39, intitulado O Poder das Trevas, que exemplifica muito bem o assunto sobre o qual refletimos. Ante os olhares atentos de todos nós, o amigo passou a citá-lo, centralizando-se a palestra no estudo das tentações, Jesus contou, sorridente. Um valoroso servidor do Rai movimentava-se, galhardamente, SM populosa cidade DSPS Cadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso, atenciosamente, e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens. Isto não, disse o perverso orientador, para um servo dessa têmpera a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão. Aventou o pequeno perturbador, reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou. Não vês que, desse modo, se integraria facilmente com a família total, que é a multidão? O embaixador, desapontado, acentuou. Será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições. Nada disso, acrescentou o gênio satânico, ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuitos dos outros contra ele. Clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado, agora, o demônio menor aduziu. Será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade.
Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E, vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou: loquaz, não sejas tolo, volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça, e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, olvidou que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se, desalentado, no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida, e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram, nessa noite, cismarentos e espantadiços. Bem lembrado, meu amigo, refleti com alegria. Somente a nós mesmos devemos o bem e o mal que nos invade, pois, se tivermos a certeza de quem somos, do que realmente queremos e em que acreditamos, tornaremos-nos responsáveis por nosso passado e presente, e teremos a bênção de um futuro mais feliz como consequência do uso equilibrado do livre-arbítrio. Nesse momento, Daniel adentrou a pequena sala em que nos encontrávamos. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de trabalhar junto aos amigos. Inácio tem se referido ao trabalho que realizam e fiquei muito animado em poder juntar meus esforços em benefício dos mais necessitados, comentou ele com alegria. Estamos todos animados com esse novo trabalho, então nos coloquemos a caminho, comentei, reforçando as palavras de Daniel. Como em outras oportunidades, nos preparamos para descer as furnas benditas. Para o bom andamento de nosso projeto, resolvemos que nesse primeiro contato nos faríamos anônimos. A intenção seria não interferirmos de maneira alguma, iríamos apenas observar. Nas primeiras excursões das quais participei, confesso ter sentido culpa por ficar ali apenas observando, sem agir em benefício dos sofredores. Por impulso, sairia como um desbravador da consciência alheia e recolheria cada um que passasse sob minhas vistas, independentemente do querer e compreender do pretenso socorrido. Quando me lembro desses sentimentos prepotentes, percebo o quanto já modifiquei meu pensar. Hoje entendo que cada um de nós escolherá seu momento de redenção de acordo com a própria capacidade de escolher e viver consequências. A compaixão habita minha mente, mas o respeito também se faz presente diante da compreensão da bondade do Pai, que não permite que nenhum de seus filhos amados se perca eternamente na própria insensatez. Inek nos convidou a uma prece de amor. Deus, Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, agradecemos essa bendita oportunidade de trabalho redentor para nosso espírito incauto, que tantos débitos angariou em terríveis passagens de desatinos. Mais do que auxiliar, sabemos que estaremos sendo auxiliados, que possamos humildemente nos colocar a serviço de Deus, que tanto nos ama e nos perdoa, permitindo-nos a cada dia uma nova e saudável oportunidade de refazimento. Que assim seja feita a vontade do Pai. Felizes, colocamo-nos a caminho. Nossa pequena caravana, alimentada por sentimentos nobres, vencia os obstáculos do caminho. Quanto mais adentravamos as furnas de redenção, mais densa se tornava a atmosfera fluídica, e mais nos exigia o equilíbrio necessário. Atravessamos estreitos corredores escavados pela natureza, semelhantes a túneis escuros e pestilentos. A paisagem espiritual nos descortinava a dor do desequilíbrio. Por onde passássemos, escutávamos gemidos lamentosos e gritos originados por dores atrozes. Descemos extenso e íngreme corredor.
Nas paredes, densa energia era moldada como grades de jaulas, que limitam a ação de espíritos em terríveis deformações físicas e triste quadro psíquico, aproximando-os da demência. Continuamos nossa caminhada e adentramos extenso e amplo corredor que dava acesso a várias salas mobiliadas como um escritório. Pudemos observar que eram muito bem montadas, com equipamentos variados, muitos deles não consegui identificar. Número considerável de espíritos trabalhava nesses locais, e o movimento era intenso. Aproximamo-nos de uma abertura no final do mesmo corredor e desembocamos em amplo salão que se abria ao exterior do prédio. Abismados, percebemos diversos instrumentos de tortura dispostos pelo ambiente, no momento vazio, porém senti densa vibração e, concentrando minha mente, notei que estava impregnado de lamentos e choros. Olhei para o amigo Daniel, que nos esclareceu. O ambiente pelo qual transitamos é denominado pela Comunidade Educacional das Trevas de Administração. O salão pelo qual acabamos de passar é destinado a sessões de punição e serve também como treinamento para os estudantes. Ao sairmos desse lodaçal poderemos ver o prédio escolar. Prédio escolar? Inquiriu Maurício, demonstrando incredulidade. Exatamente, é um prédio construído à semelhança das escolas terrenas. Possui salas de aula e salões destinados a instruções coletivas. A área de lazer é bastante bizarra, pois tem à disposição dos alunos instrumentos bastante sofisticados para o treinamento de obsessores, e os estudantes o utilizam como jogos de lazer, semelhante aos jogos de vídeo do plano material. Aliás, vários dos programas oferecidos aos encarnados foram idealizados por essas comunidades, basta que observemos a violência proposta por esses pretensos e inocentes jogos, que são apresentados aos jovens como brinquedos. Existe uma programação bastante disciplinada e organizada nessas comunidades, e os que não se adaptam às suas leis são escravizados e utilizados no treinamento dos alunos, informou Daniel. Fale um pouco mais sobre os jogos virtuais que chegaram ao plano material e foram tão bem recebidos, pediu Inek. Na realidade é uma arma utilizada pelo submundo espiritual, explicou Daniel. Os jogos são considerados inofensivos pela maioria dos responsáveis pelos jovens. São associados ao lazer e pouco despertam a atenção, pois estão velados sob a falsa aparência de inocência. Porém, a maioria divulga comportamentos agressivos e desrespeitosos. Os heróis, mascarados sob a aparência de defensores da humanidade, agem com extrema violência, facilitando assim o condicionamento das mentes jovens, que passam a considerar como normal esse padrão desequilibrado. Isso está me lembrando o trabalho de um pesquisador do comportamento que usou a técnica do condicionamento para treinar as cobaias. Seu nome é Pavlov, comentei. E mais ou menos a mesma técnica, concordou Daniel. Os jogos são baseados em pontuação, e a pontuação é baseada nos atos de violência. O mocinho faz mais pontos quanto mais adversários extinguir por meio de lutas corporais ou portando armas de extermínio. O infante, sem o acompanhamento de um tutor que o esclareça sobre a responsabilidade de todos nós na preservação da vida como um bem precioso, entenderá que tem direito a agir agressivamente, uma vez que somente será um vencedor e estará em evidência se for o mais forte entre os membros de seu grupo. O perigo está em como essas mentes jovens receberão a influência dessa ferramenta educacional, se apenas como um jogo virtual, que não deve ser imitado, ou se como exemplo de conduta para, na primeira oportunidade de desavença, manifestar-se por meio da violência. Ferramenta educacional? Perguntou Maurício, outra vez admirado. Exatamente, meu amigo. Há um setor na comunidade educacional das trevas composto de bem montadas salas de informática, que comportam um número considerável de trabalhadores que dedicam seu tempo na criação de novas e mais violentas modalidades de jogos interativos. Seus criadores são treinados na arte da hipnose e, após concluir o trabalho de criação, deslocam-se à crosta terrestre em busca de parceiros encarnados. Ou já trabalham em conjunto com espíritos encarnados com quem tenham afinidade, completou Daniel. Os jogos virtuais têm um alcance tão grande assim, que demande um esforço ativo e disciplinado dessa comunidade. Perguntei com certa estupefação.
Nunca havia parado para pensar no assunto, não tinha percebido ainda sua importância. Infelizmente, sim, os jogos se tornaram ferramenta de trabalho dos espíritos ignorantes e ainda defensores ferrenhos da maldade sobre o orbe. Eles contam com a imperfeição dos habitantes da Terra, ainda mais nesse período de transição que vivemos, momento em que o mal está tendo os últimos momentos de sobrevida, em que espíritos ainda reticentes renascem sob as bênçãos de oportunidades ímpares, embora ainda à mercê dos vícios e enfraquecidos para conseguir vencer a tentação, disse Daniel. Porém, enganam-se sobre a real situação do planeta, pois todo dia uma legião de espíritos mais elevados renasce no plano material com saudáveis objetivos de reconstrução. Nada está ao acaso, mas tudo sob o olhar amoroso e complacente do Pai. A maioria apresenta aparência jovem. São espíritos desencarnados na juventude? Perguntei. Alguns sim, outros assumem o aspecto juvenil para cumprir seus compromissos com a comunidade em troca de outros favores, esclareceu Daniel. Crianças não são encontradas aqui, não é mesmo? Indagou Inek. Não, as crianças desencarnadas são imediatamente recolhidas por um plano superior de espíritos. Porém, na juventude já existe a utilização consciente do livre-arbítrio. Os jovens já receberam noções básicas de moral, porém alguns obedecem à própria evolução moral e acabam por fazer escolhas menos felizes. E as consequências virão, no intuito único de despertar consciências, tornou Daniel. Nesse instante, um grupo de espíritos extremamente agressivos foi conduzido por outro espírito com terríveis deformações perispirituais ao centro de um pátio fétido, instalado sobre um charco mal cheiroso. Formem um círculo, andem sem demora, berrava o mestre ensandecido. Os jovens, amedrontados e violentos, empurravam-se em direção ao centro do pátio. Atenção, já, lancem as armas. Então vários instrumentos de luta foram jogados de um estranho veículo que pairava sobre o grotesco círculo de estudantes. Cada um daqueles jovens apoderou-se de uma arma e avançou aleatoriamente sobre outros jovens, enquanto os monitores gritavam loucamente, insuflando a ira e o ódio. Ao final do espetáculo de violência extrema, jaziam jogados ao chão 5 espíritos que apresentavam ferimentos vários e sentiam-se mortos para a vida, enquanto o vencedor erguia os braços para cima em atitude de vitória e urrava como um animal enfurecido e ferido. Recolham os párias perdedores, esses não servirão como trabalhadores, mas podem ser aproveitados em novos treinamentos. Andem, bulhões preguiçosos, e você agora vai lutar com os melhores, determinou o temido mestre. Inek nos instruiu para que nos mantivessemos em oração e continuassemos nosso caminho. Daniel ia à frente. Adentramos o prédio destinado à bizarra escola. Estupefatos, descobrimos que todos os alunos eram instruídos nas ciências exatas e filosóficas, e que os estudos eram feitos com extrema responsabilidade. Tudo era muito organizado, os equipamentos utilizados eram semelhantes aos que tínhamos visto no Lar Escola Maria de Nazaré. A diferença consistia no direcionamento dos objetivos em todas as salas de aula em funcionamento naquele momento. As instruções eram repetidas assintosamente, lembrando aos participantes que o sucesso da comunidade dependia de cada um, na firmeza dos propósitos de ódio e vingança. Adentramos uma sala de aula na ocasião em que um mestre expunha com agressividade os objetivos da aula. Fúria. Hoje, estudaremos a fúria, esse sentimento que nasce do orgulho ferido, da vaidade saudável, é ela que nos mantém no controle. Aprenderemos a reconhecer esse valoroso momento para ser utilizado contra nossos perseguidos. Aqueles de mente mais arguta, mais rápidos e espertos nos treinamentos receberão, em futuro próximo, o comando de um grupo, porém, os que se mostrarem fracos serão os párias, os comandados, que apenas obedecerão a ordens. Escolham qual deles vocês querem ser, despertem a força assentada no ódio e no mal. Um dia, não tão distante, dominaremos o planeta. Então, em um espetáculo de dor, ergueu-se e passou a plasmar para si mesmo a aparência aterradora que se avolumava e deformava. Erguendo o braço em sinal de luta, passou a gritar: ódio, ódio, ódio.
E todos o acompanhavam, criando densa atmosfera energética. Espíritos adentraram a sala e passaram a recolher e acondicionar os miasmas em cilindros plasmados em energia semelhante. Continuávamos a excursão pelas acomodações da bizarra escola quando Daniel nos chamou a atenção para um grupo que estudava com afinco. Olhei para o amigo e o interroguei sobre a importância desse estudo. À primeira vista, pareceu-me semelhante aos demais que havíamos observado. Prestem atenção nas obras que são objeto do estudo. Admirado, identifiquei as obras básicas codificadas pelo mestre lionês Allan Kardec. Daniel esclareceu com um sorriso. São espíritos que se preparam para atuar entre as comunidades espíritas, passando-se por estudiosos da doutrina dos espíritos, tomando o lugar dos mentores das casas e dos trabalhadores, e também dos dirigentes espirituais. Seriam os pseudo-sábios que atuam nos grupos de trabalho espiritual. Indaguei incrédulo. Exatamente. São também treinados na arte da hipnose e da psicologia. Acompanham os tarefeiros das casas espíritas identificando eventuais vícios de comportamento e vão se infiltrando em suas mentes, até conseguir guiá-los nos tortuosos caminhos da vaidade e do orgulho, despertando vícios ainda latentes nas mentes incautas, falou Daniel. Daí a importância do estudo sério e sistemático dos postulados espíritas, comentei, introspectivo, do excelente exercício do autoconhecimento associado à renovação íntima, pois aquele que se dedica a melhorar a si eleva a vibração e não fica à mercê dos mais ignorantes. Não teríamos mais a fazer para impedir esses propósitos. Quis saber Maurício. Lembra-se de passagem que vivenciamos em outro trabalho, quando identificamos dentro da casa espírita Caminheiros de Jesus esse mesmo problema. Eram espíritos pseudo-sábios que haviam se juntado a um grupo de psicografia. Qual foi a orientação que INEC nos deu? Perguntei ao jovem amigo, trocando um olhar rápido com o INEC. Que deveríamos orientar os trabalhadores da casa, alertando-os para o problema, mas que também serviria de alerta e aprendizado a todos. Aos encarnados, para que ficassem atentos aos próprios pensamentos, exercitando, assim, o orai e vigiai, e os desencarnados se beneficiariam com o estudo doutrinário. Apesar de os propósitos não serem saudáveis, já seria um começo, replicou Maurício. Podemos deduzir, então, que nada está relegado ao acaso. Todo acontecimento será aproveitado para nos direcionar ao bem, tornei eu sorrindo. Daniel nos convidou a continuar a excursão. Adentramos uma sala que se assemelhava a um escritório terreno. Atrás de uma escrivaninha, o mesmo espírito que assombrava Silas agora se dirigia a outros dois irmãos e os instruía. Vão à casa de Silas e não permitam que volte a trabalhar. Levem os dois espíritos treinados na hipnose, para provocar pânico no fraco professor. Coloquem os viciados ao lado dele e façam-no acreditar serem seus filhos. Creio que será suficiente para levá-lo ao autocídio. Não fraquejem. Esta é a última oportunidade que receberão. Se fracassarem, eu mesmo os torturarei. Vão, e não me desapontem. INEC elevou o pensamento e informou Inácio sobre os planos do Vingador. Então, voltamos à crosta e nos dirigimos à casa de Silas. Capítulo 6. Redenção. 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso. Não, mas pode entravá-la algumas vezes. 781a. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item I, Marcha do Progresso. Enquanto visitávamos a comunidade educacional das trevas, Silas permanecia em tratamento energético na casa de socorro. Inácio preferiu mantê-lo adormecido nesses primeiros momentos do atendimento. Visto seu adiantado estado de desequilíbrio, procedeu-se, então, a uma reciclagem energética, visando aliviá-lo da pesada carga que o oprimia. Inácio passou a desligar alguns tênues cordões energéticos que mantinham o atendido preso mentalmente ao pretenso algoz. O sucesso da operação devia-se, principalmente, à boa disposição dos trabalhadores do Senhor,
e não a predisposição do doente em modificar o próprio estado de debilidade emocional. Devido a esse estado precário, sabíamos que as providências tomadas seriam paliativas, visando dar algum conforto a Silas, para que retomasse o controle da vida. Em seguida, reconduzimos Silas ao corpo material, enquanto Daniel e Maurício recepcionavam os trabalhadores do umbral encaminhados para atrapalhar a evolução moral de Silas e de sua família. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa morada em nome de nosso amigo Silas, cumprimentou Maurício. Quem são vocês? Nunca os vi por aqui. Acho bom que saibam que esse é nosso território, e o chefe não gosta de interferência, respondeu um dos irmãos de maneira bastante agressiva. Sou Maurício, este é Vinícius e aquele, Daniel. A partir de hoje estaremos sempre por aqui, enquanto formos necessários, replicou Maurício. Ah, mas não ficarão aqui mesmo. Vociferou o mesmo irmão, que deduzimos ser o chefe do grupo, já avançando sobre nós com fúria. Peço ao irmão que se acalme para que possamos conversar com serenidade, falou Daniel com firmeza, e juntos passamos a emanar salutar energia, que serviu como contenção ao espaço que ocupávamos. Então Daniel prosseguiu: a nós foi permitido, por Deus, trabalhar junto a essa família com o único e saudável intuito de auxiliá-los a vencer as próprias viciações, e, como nosso Pai é bondoso com todos os filhos, também nos foi permitido estender a assistência a todos os envolvidos nessa história. O que? Você nos afronta com sua fala mansa e ainda crê que aceitaremos viver covardemente? Vociferou de novo o irmão em desequilíbrio. O que o irmão chama de covardia entendemos como paz de espírito, o caminho certo à felicidade, estado de alma que eleva e beneficia a todos os que se submetem à vontade do Pai, completou Maurício. Submeter-se a um Deus ausente? Poupe-me de seus clichês falsos. Não acredito nesse Deus de bondade que pregam aos quatro ventos, como se ele fosse a solução do mundo. Onde ele estava quando fui traído e amaldiçoado por sua igreja hipócrita? Onde ele estava quando fui queimado pelas chamas da Inquisição? Onde ele estava quando meus filhos e minha esposa foram vilipendiados e violentados pelos soldados de sua fileira evangélica? Vou me vingar dele, e farei o que puder para desmentir a ideia de Salvador do mundo do seu filho sacrificado. Diga-me onde está a bondade desse pai que sacrifica o próprio filho, concluiu com violenta revolta o infeliz ignorante do amor. Está no livre-arbítrio, do qual todos gozamos enquanto espíritos conscientes de nossa evolução moral, está nos momentos de restrição à nossa liberdade, está na lei de ação e reação, ajustada à nossa consciência moral. Ele não nos pune, permite-nos escolhas amorosas através do amor que se manifesta, sobretudo no perdão às ofensas. O amigo fala sobre dor por ter sido traído e maltratado. E agora, o que o faz diferente de seus algozes? Qual o direito que tem de reclamar e se considerar vítima, se procede da mesma maneira, invadindo a liberdade de ação dos que ainda considera inimigos? Perguntei com seriedade. Essa fala mansa não me convence. Ainda me lembro do calor das chamas, das dores inenarráveis e, principalmente, do sorriso sarcástico de vitória daquele que mais odeio. Nem me lembro mais de seu nome, mas recordo com nitidez horripilante de sua presença em minha casa, do momento em que fui devorado pelas chamas. Quando descobri que podia me libertar daquele corpo carbonizado, corri feliz para minha casa, com a intenção de proteger minha família, e lá o encontrei, cometendo atos odiosos contra aqueles que mais amei. Vi os olhos de minha pequena filha se fixarem em meu rosto pedindo ajuda, naquela hora soube que ela podia me ver, e eu ali sem poder agir contra o carrasco de minha família. Apenas ouvia seu riso demoníaco de prazer pelo mal que cometia. Jurei vingança contra os terríveis algozes e contra esse Deus, do qual tanto fala, e a quem implorei ajuda na ocasião, embora ele não aparecesse para nos salvar, contou-nos o infeliz irmão com a voz embargada pela emoção. A salvação está em nossa compreensão das limitações do próximo, e o irmão demonstra alguns conhecimentos necessários à sobrevivência moral. Pelo que nos contou, já havia aprendido a amar, mas não a estender esse amor ao universo próximo, então não exercitou o perdão às ofensas.
Quando passamos a entender a evolução do mundo, a compreender que cada um de nós, espíritos ainda tão imperfeitos e ignorantes, age conforme o que conseguimos ser e o que temos a capacidade de exercitar, não condenamos o próximo, antes, passamos a observar nosso universo pessoal de modo mais crítico, embora também benevolente. Quantas e quantas oportunidades passam por nossa vida apenas com a finalidade de acordar nossa consciência. Peço ao amigo que acalme o coração sofrido e a mente tumultuada e nos permita auxiliá-lo a relembrar passagem pretérita em que conviveu com Silas, pedi, em compaixão por seu sofrimento. Daniel se posicionou ao lado do atendido e ao mesmo tempo uma equipe se fez presente no ambiente em busca de trabalho cristão. O irmão adoentado fechou os olhos, enquanto doce letargia o acometia. Deixou-se ser acomodado em confortável poltrona, com o auxílio de todos nós. Imagens de um passado distante passavam por sua mente. Enquanto recordava, suas feições se transformavam com as emoções que banhavam aquela alma sofrida. Ora era o agressor impiedoso em busca de vingança, ora a vítima inerte diante das próprias limitações e viciações. Por fim, viu-se cercado por amigos amorosos que o socorriam de sofrimentos atrozes. Vítima da própria ignorância, vagava perdido nos sítios de dores. Dementado, sentiu-se amparado e conduzido à morada de refazimento e, ao entreabrir os olhos em abençoado exercício de lucidez, reconheceu as feições amorosas de Silas. Percebeu, entre lúcido e desarvorado, que não era mais o doente que o havia traído e violentado em seus direitos morais. Emocionado, chorou copiosamente e, abrindo os olhos, nos disse, emocionado: Deus há de me perdoar o desvario. Auxiliem-me a encontrar a paz, por favor. Daniel solicitou à equipe que nos auxiliava para que encaminhassem o feliz irmão a uma nova morada. Nós mesmos, alegres, agradecemos ao Pai o trabalho bendito com a oração que nosso amado Mestre Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Voltamos à Casa Espírita Caminheiros de Jesus e nos dirigimos à sala de atendimento destinada aos tratamentos psicológicos. Boa noite. Percebo, pelo comportamento de Silas, que fomos bem-sucedidos no atendimento ao transitório obsessor, comentou Inácio. Com o auxílio de Deus, realmente foi um momento de redenção para todos nós. Silas encontra-se mais calmo? Perguntei. Por enquanto desfruta de certo alívio. Com o encaminhamento de nosso irmão a plano melhor, poderá acordar com mais serenidade. Porém, quando Ferraz, o mandante dessa contenda, perceber a ausência de mais um trabalhador, vai se enfurecer e agirá com mais violência, constatou Inek, ausentando-se por minutos. Silas ainda se encontra bastante frágil, precisamos agir com rapidez, para que possa manter a sanidade por um bom tempo. Sugiro que acompanhemos seus familiares. Solicitaremos que Manuela fique próxima da família, disse eu. Manuela tem formação dentro da doutrina dos espíritos? Perguntou Daniel. O marido, Alonso, é de família espírita. Manuela, quando o conheceu, ainda na adolescência, percebeu que já tinha afinidade com essa fantástica doutrina, e logo se tornou membro ativo da casa que os familiares frequentam, explicou Inácio. São frequentadores da Casa Espírita Caminheiros de Jesus. Inquiri. Não, frequentam outro núcleo, também com orientação bastante séria dentro da doutrina espírita, seguindo as instruções recebidas por Allan Kardec. Mas Manuela sentiu intensa afinidade com a equipe de trabalhadores da Casa Espírita Caminheiros de Jesus, portanto, tem dividido o tempo entre as duas entidades de socorro, esclareceu Inácio. Poderemos conversar com o mentor de Manuela e intuí-la a levar Silas para um atendimento fraterno. Indaguei. Manuela vem tentando convencer o pai a passar pelo atendimento fraterno, mas Silas é muito resistente a crer no conceito de múltiplas encarnações e na existência dos espíritos, tornou mais uma vez nosso irmão Inácio. Nesse momento, Inek retornou à confortável sala e, feliz, nos informou que Adelaide se encontrava na casa e pedia uma entrevista com Silas. Peça que entre, por favor. Será de muita valia ao nosso amigo a presença de espírito tão amado por ele, replicou Inácio. Adelaide adentrou a sala e logo nos beneficiou com sua energia salutar.
Sentimos-nos leves, e um imenso prazer em compartilhar sua companhia nos trouxe paz e esperança aos corações. A iluminada irmã sentou ao lado de Silas e, carinhosa, tomou-lhe as mãos com delicadeza, dizendo, amorosa: Silas, meu irmão amado, acorde e me ouça. Peço com amor. Silas abriu os olhos, demonstrando certa inquietação e surpresa. Adelaide continuou: que alegria em poder conversar com você. As saudades pesam em meu coração e a preocupação com seu futuro tolda a luz no firmamento de minha existência, expressou com amor. Não mereço sequer sua presença. Sou um pecador, que não consegue se redimir e vencer seus vícios medonhos. Envergonho-me perante você, tão forte e tão pura, respondeu com a voz embargada pelo pranto. Não se envergonhe de suas limitações, isso só atrapalha sua luta pessoal. Reconheça-as com firmeza, mas lute contra a fraqueza da autopiedade e avance rumo ao firmamento de luz, aconselhou Adelaide. Oh, Adelaide, por que partiu tão cedo, deixando-me só? Não sei ao certo o que fazer. Fracassei com nossos filhos. Em nosso lar não há união, só discórdia, e agora o pequeno Paulo encontra-se no caminho das drogas. Apenas eu sou o culpado. Desabafou Silas entre lágrimas. Nossos filhos estão vivenciando experiências que têm afinidade com as próprias limitações morais, explicou Adelaide. Não se sinta culpado por esse estado de desequilíbrio. Você acredita que, se tivessem uma compreensão melhor das consequências de seus atos, agiriam com tamanho descaso por si mesmos. O que os leva a agir dessa maneira é a incapacidade de enxergar além das tentações e viciações. O que podemos fazer por eles é auxiliá-los a enxergar até onde poderão compreender e mantermos-nos lúcidos e serenos, uma vez que também precisamos entender que essa luta é deles, e não nossa. Não devemos pretender ser a solução para os problemas deles, e sim ser humildes o suficiente para aceitar que somos apenas o apoio necessário. Adelaide, auxilie-me a encontrar um caminho de luz, pediu Silas. Manuela vem convidando você para acompanhá-la à casa espírita que frequenta. Aceite o convite e persevere, vai aprender muitas coisas boas, que o auxiliarão a entender a vida de maneira mais equilibrada. Agora você precisa voltar ao corpo. Acorde com paz no coração e esforce-se por manter a esperança viva em sua mente, aconselhou Adelaide. Silas voltou a adormecer e, com carinho, o auxiliamos a retornar ao corpo material. Ao abrir os olhos, ainda conseguiu perceber a presença amorosa de Adelaide. Emocionado, estendeu as mãos em sua direção dizendo, não me deixe esquecer desses momentos que acabo de viver com você.